Bom, boa noite. Olá para você que está aí, que está acompanhando aí esse vídeo, essa live. Bom, primeiramente eu queria estar me apresentando. Meu nome é Fabiano, sou terapeuta, trabalho especializado em trabalhar com terapia de casais e família. Além de tudo, sou um terapeuta cristão. E hoje eu vim trazer uma reflexão sobre um tema muito importante nos dias atuais, principalmente para casais que são cristãos, que fala sobre o divórcio e o novo casamento. Fazer uma pequena reflexão sobre esse tema à luz da Bíblia, alguns textos e versículos bíblicos que muitos usam para poder reforçar aquilo que acreditam, e a gente vai entender um pouco mais sobre esse tema tão discutido hoje. Afinal, o cristão ele pode ter um segundo casamento ou vai estar pecando, vai estar em pecado? Hoje a gente vai estar discutindo, debatendo um pouco a respeito disso aí. Então, você que vai assistir essa live, eu não sei qual horário, eu vou ver se eu consigo deixar gravado aí para o pessoal ir assistindo depois. Mas vamos dar início aqui para não ficar uma coisa muito longa. Então, desde já, queria falar que o divórcio e o novo casamento eles são temas complexos e delicados, com muitas e diferentes interpretações dentro da Bíblia. A seguir, eu vou estar, como eu havia falado, eu vou apresentar um estudo, uma reflexão mais aprofundada sobre o assunto, expondo alguns versículos relevantes e algumas reflexões sobre as diversas perspectivas sobre divórcio e novo casamento no meio cristão. Bom, o ideal divino, que é a indissolubilidade do casamento, ou seja, lá no versículo do livro de Gênesis, capítulo 2, 24, a Bíblia é bem clara quando fala: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Bom, esse versículo, ele estabelece o princípio da união matrimonial como uma ligação profunda e permanente. Já no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6, que diz o seguinte: assim não são mais dois, mais uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus, ele é claro ao reafirmar a indissolubilidade do casamento, enfatizando a união sagrada estabelecida por Deus. Ou seja, o casamento é uma união sagrada estabelecida por Deus, uma aliança feita entre marido e esposa e o próprio Deus. Já no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: portanto, que Deus ajuntou, não separa o homem. Este versículo ele reforça ainda mais a ideia de que o casamento é uma instituição divina que não deve ser desfeita por humanos. Bom, existem algumas vertentes ou alguns pormenores que eles abrem espaço para um debate permitindo um segundo casamento após o divórcio. Lembrando que a Bíblia também é bem clara que fala assim que o homem, marido e mulher, eles devem ficar unidos até que a morte os separe. Então, a gente tem que ter cuidado nas seguintes interpretações. Então, assim, as exceções que muitos usam para poder justificar um segundo casamento quando se trata de adultério e abandono. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Lá em Mateus, no versículo 19:9, diz o seguinte: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Este versículo ele apresenta o adultério como uma possível exceção para o divórcio. Só que existe a questão: adultério e fornicação não são a mesma coisa. Existe esse porém. Então, aquelas pessoas que defendem, que usam esse texto para defender
que o adultério permite casar novamente, a pessoa tem que entender o que é adultério, o que é fornicação e o que é relações sexuais ilícitas, porque cada tradução usa uma palavra diferente nesses textos. Então tem tradução que fala fornicação, tem tradução que fala adultério, e tem tradução que fala sobre fornicação ou relação sexual ilícita. Então, só lembrando que fornicação é o ato sexual antes do casamento, ou seja, a pessoa que tem relações sexuais antes do casamento. Isso é uma fornicação. Portanto, quando a pessoa for casar e descobrir que a outra era virgem, que não era mais virgem, aí sim, na noite de núpcias, aí sim ela podia devolver a mulher, porque essa aliança não seria firmada. Entendeu? E adultério seria relação sexual depois do casamento com outras pessoas, com outros, sem ser o seu marido ou sua esposa. E relações sexuais ilícitas seria tudo que foge disso, da relação sexual normal, homem-mulher, abrindo um leque para várias opções. Então, primeiramente, entender que fornicação, adultério e relações sexuais ilícitas são 3 coisas diferentes. Então, se você está usando alguma dessas palavras para justificar um segundo casamento, então entenda o que cada palavra tem um significado diferente. E lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 15, diz o seguinte: mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas se Deus chamou, vou ler novamente. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Bom, esse versículo ele aborda a situação em que um cônjuge descrente abandona o casamento, permitindo que o crente fique livre. Então é o seguinte, permitir que o crente fique livre, tudo bem, você não precisa permanecer casado. Agora, o fato de você casar novamente, vamos lembrar que aqui, acho que só lembrar aqui, não, isso aqui, ó, Mateus 19:9, que diz o seguinte: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, lembrando que fornicação é se você for casar com uma pessoa que já teve relações sexuais. Lembrando também que casamento é uma aliança, e essa aliança ela é firmada quando homem e mulher têm a primeira noite ali, que se firma uma aliança de sangue. Então, ambos têm que serem virgens. O que foge disso já não se trata mais de aliança de sangue. Então, este versículo que fala o seguinte: por causa de fornicação, casar com outra comete adultério, e o que casar com repudiado também comete adultério. Então, é o seguinte, aqui embaixo fala sobre isso, sobre este versículo aborda a situação em que o cônjuge descrente abandona o casamento, permitindo que o crente fique livre. Sim, fique livre, mas casar novamente é diferente. A palavra de Deus ela é clara quando fala que casamento é uma aliança, e essa aliança ela só é quebrada, ela só pode ser quebrada dando autoridade, permitindo que outra pessoa possa casar novamente em caso de morte dos cônjuges. A única vez que a Bíblia deixa clara essa questão de que o crente pode ter um segundo casamento é justamente no caso de morte do outro. Não estou aqui dizendo que a pessoa deve permanecer presa a um casamento tóxico, um casamento onde a pessoa não esteja bem. Ela pode até se divorciar, separar, só que casar novamente aí já é outra situação. E não adianta querer usar nenhum desses versículos para poder defender isso, porque a Bíblia é bem clara em relação a isso. A única vez na Bíblia que eu vejo claramente, explícito, essa palavra dizendo que Deus permite um segundo casamento é justamente em caso de morte de um dos cônjuges. Então, vamos prestar atenção naquilo que a gente está usando, nos versículos que a gente está usando, ter um bom entendimento desses versículos para não sair por aí falando tanta asneira. Bom, o novo casamento, perspectivas e controvérsias. Bom, a Bíblia ela não oferece uma resposta definitiva sobre a possibilidade de novo casamento após o divórcio, é o que eu acabei de falar. Alguns interpretam que o novo casamento é sempre considerado adultério, independentemente da circunstância do divórcio. Bom, é o que eu acabei de falar. Perdão. Em Romanos capítulo 7, versículo 2 ao 3,
que diz o seguinte: porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei, de sorte que, enquanto vive o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, estará livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Esse trecho ele enfatiza que o casamento é válido enquanto ambos os cônjuges estiverem vivos, e que após a morte o cônjuge sobrevivente estará livre para casar novamente. Então essa é a única vez que eu vejo a Bíblia falar claramente a respeito do segundo casamento. As outras são versículos que cabe interpretação do jeito que a pessoa quiser. Então muitos usam os outros versículos para justificar um segundo casamento. Então entendam isso, entendam porque a mulher casada está ligada pela lei. Mas aí outros vão falar, mas hoje não vive mais na época da lei, sim na tempo da graça. Só que é o seguinte, o próprio Jesus fala que em momento nenhum ele veio revogar a lei, pelo contrário, ele veio ser espada, ou seja, ele veio para fazer cumprir a lei. Então, não tenho mais o que dizer, né? Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando essas coisas, tudo está na Bíblia. Caso você não creia, não goste do que eu estou falando, achando que eu estou inventando, é só ir lá na Bíblia, ver lá que você vai achar tudo isso aí. E uma reflexão mais aprofundada do assunto. Como eu falei, a complexidade do tema ele exige uma análise cuidadosa e sensível, considerando o contexto histórico e cultural dos textos bíblicos. A misericórdia e o perdão são valores fundamentais no cristianismo e devem ser levados em conta ao lidar com situações de divórcio e novo casamento. A busca por orientação espiritual, aconselhamento pastoral, ela é essencial para poder tomar decisões sábias e responsáveis. A interpretação das escrituras pode variar entre diferentes denominações e diferentes estudos. Por isso, é importante a busca por conhecimentos em diferentes fontes. Então, é o que eu falei, não adianta só vir aqui usar um ou dois versículos, sendo que eu não tenho nenhum estudo mais aprofundado, só falar aquilo que eu vi na TV, que eu vi na internet, só isso não quer dizer nada. Então vamos ter cuidado quando a gente fala que é a favor, quando a gente fala que a Bíblia permite, porque cabe interpretação e nem todas as interpretações são corretas. Entendeu? Vamos deixar isso bem claro, que cada um tem a sua interpretação. E hoje a gente tem mania de querer usar versículos bíblicos a nosso bel prazer, ou seja, transformar certo contexto naquilo que nos agrada. Então vamos ter cuidado e procurar fazer um estudo mais aprofundado disso tudo para buscar entender também, né? Bom, deixando aqui umas considerações finais, espero que vocês que estão acompanhando aí tenham entendido um pouco dessa pequena reflexão que eu fiz. Vou procurar estar trazendo mais, e caso tenha alguma dúvida, caso vocês queiram falar um pouco mais desse tema, é só mandar aí mensagem para mim no direct, ou seguir lá nas minhas redes sociais, que tem um Instagram lá que é o @restaurando.casamento, lá estou interagindo direto aí. E agora que eu estou começando a fazer live aqui no TikTok, vou ver se eu consigo estar respondendo mais a todos. Mas o princípio básico é esse aí. Como eu falei, sou terapeuta de casais, atuo mais com casais cristãos, mas também casais não cristãos, tenho especialidade em terapia familiar, então você que precisa aí, está precisando de terapia, de aconselhamento, de uma orientação, pode me procurar, pode buscar ajuda aí que eu estou disposto a estar ajudando naquilo que for possível. Então, só para fazer as considerações finais aqui, olha, o divórcio e o novo casamento, eles são questões complexas que exigem discernimento e oração. A Bíblia oferece princípios e diretrizes, mas as aplicações desses princípios ele pode variar em diferentes situações. A busca por reconciliação e restauração do casamento deve ser sempre priorizada. Deve-se ter em mente que Deus conhece o coração de cada pessoa e que a sua graça é suficiente em qualquer situação. Bom, lembre-se de que isso é apenas um estudo, uma reflexão, um pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, um ponto de partida para a sua própria reflexão e busca por entendimento.
é fundamental buscar orientação espiritual e estudar a Bíblia em profundidade para poder formar suas próprias convicções sobre esse tema tão importante. Bom, gente, mais uma vez eu quero agradecer a vocês aí que me acompanharam. Pedir desculpas se eu falei algo que desagradou alguém, mas tudo que eu falei aqui é que eu havia explicado, é com base bíblica, expressei todos os textos referentes a esse tema e suas diferentes formas de interpretação. Então, é o que eu falei, qualquer dúvida, estou à disposição, só mandar mensagem para mim aqui no TikTok ou me seguir nas minhas redes sociais, lá no, na outra rede vizinha, lá no nosso Instagram, @restaurando.casamento. Então lá eu vou poder estar ajudando vocês da melhor forma e espero poder estar fazendo mais lives aqui, trazendo temas mais importantes. Caso vocês tenham alguma ideia, você que participou, que assistiu e queira colaborar para poder, com algum tema, com alguma ideia de tema para me trazer aqui, lembrando, referente a casamento e família, entendeu? Independente se você for cristão ou não, se tiver um tema que você queira discutir aí, queira conversar, só mandar para mim que eu trago uma reflexão aqui para a gente estar debatendo aí. Caso alguém que está assistindo aí tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, eu vou dar um tempinho aí antes de encerrar para poder estar respondendo. Mas fica com Deus e eu estou aguardando aí. Então, abri aqui uma caixinha de perguntas. Você que tiver em dúvida e quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade aí, que eu vou estar aqui para estar respondendo, ok? Ah, eu também queria dizer para vocês aí que eu tenho um livro, escrevi esse livro aí, Casamento e Família, Caminhando Juntos na Superação de Problemas Cotidianos. Livro muito bom, que aborda vários temas relacionados a casamento. Então, você que tem interesse em estar aprendendo, entendendo um pouco mais sobre casamento e família, esse livro é ideal para você. Foi feito com toda a minha experiência que eu tenho de estar trabalhando aí, esses 10 anos trabalhando aí com casais, servindo a Deus aí através desse trabalho tão bonito aí que é restaurando e restituindo famílias. Eu escrevi esse livro. Caso você tenha interesse, só entrar em contato comigo, que eu te mando o link para estar adquirindo esse livro aí. Livro muito bom que tem ajudado muitos casais a superarem problemas e a ter uma família, assim, uma família feliz, né? Não digo, quando eu digo feliz, não digo livre de problemas, porque toda família tem problemas, só que você vai superar esses problemas de forma bem mais leve, bem mais suave, sem tantas complicações. Bom, gente, já que ninguém tem nenhuma pergunta, mais uma vez eu vou deixar claro aqui que caso vocês queiram deixar alguma ideia de um tema para minha próxima live aqui, eu só mandar aí
por mensagem para mim, ou lá na minha rede social, lá, que é o @restaurando.casamento, que eu vou estar trazendo aí para vocês. No mais, fiquem com Deus aí. Lembrando que, independente de você ser cristão ou não, pode participar também, que é para todos. Mas fiquem com Deus, um abraço a todos, muito obrigado aí pela participação, espero que tenha ajudado em alguma coisa, e no mais, até uma próxima.